Meus queridos alunos, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre engenharia de requisitos, dentro ainda da nossa disciplina de análise e projeto de sistema. Na aula de hoje iremos falar um pouco mais sobre o processo de engenharia de requisitos. Esse processo de engenharia de requisitos, ele abarca algumas atividades, e ela inclui 4 fases principais dentro dessas atividades. A primeira é realizar o estudo de viabilidade, A segunda é realizar a licitação, ou chamamos de análise de requisitos, A terceira, fazer a própria fase da especificação, dos requisitos. E a quarta, fazer a validação. Sempre assim, primeiro, fazer o estudo da viabilidade, após fazer a licitação, depois especificar e, por último, fazer a validação. Então, as atividades da engenharia de requisitos se resumem em 4. Viabilidade, licitação, especificação e validação dos requisitos. Bom, e esse formato dentro dessas atividades, ela é subdividida em processos, Então, a gente tem um ciclo aqui de processos dentro da engenharia de requisitos, Temos aqui a parte do estudo da própria viabilidade, e aí uma das atividades que é a fase de estudo da viabilidade, ele gera, uma documentação que chamamos de relatório de viabilidade, através desse estudo de viabilidade. Logo após, temos a fase de licitação e análise de requisitos, que ele gera alguns modelos de sistema, e esse modelo ele vai ser alimentado, na verdade vai ser alimentado não, ele é um dos componentes para a parte dos documentos de requisitos. Temos também a parte da especificação de requisitos, que ele pode fazer uma troca, ciclo junto com a licitação e análise de requisitos. Então, eu posso voltar novamente para a licitação, tentar fazer esse levantamento desse requisito novamente e logo em seguida fazer a especificação. Sempre fazer esse refinamento entre essas 2 etapas de dentro do processo. Sendo que na fase da especificação dos requisitos, a gente tem como artefato final o próprio requisito de usuário e de sistema. Então, os requisitos tanto de usuário como de sistema, ele vai estar dentro aí da fase da especificação de requisitos. E, obviamente, ele é mais um item que vai abarcar lá dentro do documento de requisito final. Por último, eu tenho a parte da validação de requisitos. É o momento onde é que eu vou tentar verificar se os requisitos que foram licitados, eles foram, de fato, correspondidos. E aí eu faço um feedback especificamente para a fase anterior, que é a fase da especificação de requisitos. Então, todo momento eu vou novamente na fase da especificação de requisitos, verifico se está tudo ok e retorno para a minha validação. Na validação eu vejo se está tudo ok e todos esses artefatos finalísticos, ela vai compor o documento final, que chamamos de documento de requisitos. Então, o documento de requisitos nada mais é do que é composto pelo relatório de viabilidade realizado lá na fase de estudo de viabilidade, composto pelos próprios modelos de sistemas que foram correspondidos através da fase de licitação e análise de requisitos. Também é composto pelos requisitos de usuários e de sistemas, que foi elencado ali nas fases da especificação e também, obviamente, a própria documentação da validação desses requisitos. Então, esse é o processo que temos aqui dentro da engenharia de requisitos. Bom, e esse documento de requisito, O que seria esse documento de requisito? O documento de requisito nada mais é do que uma declaração oficial do que os desenvolvedores devem implementar. Então, baseado nessa documentação, nós, como os programadores, desenvolvedores, temos a capacidade de fazer a leitura dessa documentação e, obviamente, externizar isso de forma codificada, na verdade, codificar esses sistemas. E essa declaração oficial, ela deve incluir tanto requisitos de usuário, quanto requisitos de sistema. Então, a gente viu no aula anterior qual é a definição de requisito de usuário e qual a definição de requisito de sistemas. E logo em seguida, obviamente, que a gente reclassifica isso como requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Esse documento de requisito, ele deve ser lido por várias pessoas interessadas no sistema, Então, o que a gente chama de stakeholders. Por que essa parte ela é importante? Porque, pessoal, cada componente que está envolvido dentro desse sistema, ela tem uma visão diferente do sistema em si. Então, é interessante que todos os envolvidos leiam esse documento formalizador, que é o documento de requisitos,
Inclusive, em alguns casos, no estado da prática, esse documento de requisito formaliza, né, a demanda, né? Esse documento de requisito formaliza a requisição do meu cliente em relação à minha empresa para construir determinado software. Então, é interessante que todos os envolvidos lessem esse documento, ou dão uma lida nesse documento, para que possíveis arestas sejam corrigidas, né? E todas as visões sejam abarcadas nesse documento de requisitos. Uma vez, né, que esse documento de requisito ele vai ser o plano de fundo, na verdade, para o desenvolvimento de todo o sistema, né? Então, é uma parte importantíssima do sistema. Temos algumas seções importantes, então, a partir desse momento agora eu demonstro para vocês mais ou menos quais são as seções importantes dentro de um documento, né, da engenharia de requisitos. Obviamente que nenhum dos ciclos eu vou, depois que a gente for aprender a modelarmos um sistema, eu vou mostrar para vocês o documento formalizador, né, que é os documentos que geram essa parte aqui do sistema, tá? Então, eu tenho essa documentação do próprio requisitos, primeiro ele é gerado através de um prefácio, um glossário, obviamente vai ter uma capa e uma contracapa, é um documento convencional em .doc ou em PDF, né? E esse documento ele tem uma capa e uma contracapa, e logo em seguida eu tenho ali o prefácio e o glossário ali do próprio documentação. Logo em seguida eu tenho uma introdução breve, né, do sistema, o que seria o sistema e para que serviria esse sistema, né, obviamente falando quais são os requisitos que foi elencado, e aí eu posso falar que os requisitos, eu tenho requisitos de usuário, de sistema, né, requisitos de modelos de sistemas, itens adicionais, etc. e tal. Então, tudo isso eu posso colocar dentro de uma breve introdução. E aí, obviamente, que eu vou discutir sobre isso em cada sessão específica, né? Só tem um errinho aqui que eu coloquei 2 requisitos de usuários, né? E, na verdade, são requisitos de usuário, a arquitetura do sistema, eu tenho requisitos do próprio sistema e os modelos de sistema, tá ok? De forma separada. Além disso, eu tenho os itens adicionais, que eu tenho a evolução, apêndice e índice. Então, tudo isso aqui abarca um documento, né? Que são as principais seções que tem um documento ali de requisitos. Dentro da engenharia de requisitos, esse documento é formalizador. Obviamente que no estado da prática, quando a gente for passar algumas atividades do projeto prático para vocês, eu vou passar esse documento pronto, onde que vocês podem, não pronto na verdade, mas um template, né? Que vocês vão seguir um padrão, ok? Geralmente as empresas de TI do mercado, quando vocês forem atuar no mercado, vai ter essa documentação praticamente pronta. Do contrário, se for vocês que vão ter que fazer do zero essa documentação, hoje a gente já encontra várias empresas de sucesso no mercado já compartilham esses templates, né? Os templates, por exemplo, de documentação de requisitos funcionais e não funcionais, requisitos de usuário e sistema, e templates também, por exemplo, da parte da própria documentação, né? Do diagrama de caso de uso, da parte de licitação, por exemplo, etnografia, né? E observação, por exemplo. Então, tudo isso vocês podem encontrar de forma mais acessível aí. Algumas empresas geralmente disponibilizam isso na internet. E aí a gente define quem são os stakeholders envolvidos em todo esse processo, né? A gente falou anteriormente no slide que todos os stakeholders necessitam fazer a leitura dessa documentação, né? E a gente falou qual a importância de se fazer essa leitura por todos os envolvidos do processo, né? Todos os stakeholders, justamente porque cada pessoa, cada stakeholder ele tem, né, uma visão dentro desse processo, que é uma visão que ela precisa de fato ser atingida dentro dessa documentação, visto que através dessa documentação é que de fato iniciaremos a parte de codificação. Então, os stakeholders são pessoas que têm qualquer influência direta ou indiretamente sobre os requisitos, né? E a gente elenca aqui, por exemplo, clientes e usuários, eu posso classificar isso como stakeholders, né? Gerentes de projetos, porque o gerente ele tem um papel importante dentro de todo o processo. Os analistas de sistemas, né, em si, porque os analistas de sistemas eles vão de fato a realizar todas as análises dos diagramas, a própria análise do próprio sistema, né? Temos os engenheiros de testes, temos os mantenedores, né, do próprio software. Então, são várias visões, né? E essas várias visões elas precisam realizar a leitura de fato dessa documentação
para verificar se de fato aquela documentação abarca bem cada uma das suas áreas. Eu preciso verificar também a questão do estudo de viabilidade. A gente viu que o estudo da viabilidade é uma das fases, né, de dentro da engenharia de requisitos, né? E aí a gente vê, né, sistemas novos devem começar com o estudo de viabilidade. Por quê? O estudo da viabilidade vai verificar de fato se é viável a construção daquele software, né, daquele sistema, né? E quais são os possíveis problemas que vão ocorrer durante todo esse processo, né? E aí a gente verifica isso dentro de uma documentação, que é a documentação de viabilidade técnica para execução, obviamente, daquele projeto. Bom, e aí eu posso responder algumas perguntas dentro do estudo da viabilidade, né? Primeiro, se o sistema contribui para os objetivos gerais da organização, né? Obviamente que a partir desse momento eu já elenquei, né, dentro do processo quais são os objetivos organizacionais daquela empresa e, obviamente, eu preciso saber se o sistema vai contribuir de fato para os objetivos organizacionais daquela empresa específica, né? Preciso verificar também se o sistema ele pode ser implementado com a tecnologia atual dentro das restrições de custo e de prazo. Então, todo momento vocês vão ver que a gente, mesmo dentro da engenharia de requisitos, a gente tem as 3 partilhas da engenharia de software, né? Que a gente chama lá, por exemplo, de restrição. A gente tem custo, né? Tem um prazo dentro de um cronograma, né, especificamente predeterminado pelo meu cliente, e a gente precisa abarcar isso, né? Se o sistema ele pode ser implementado, né, através daquela tecnologia, obviamente, que a gente viu que é um requisito não funcional, né? A tecnologia que vai ser, obviamente, realizada aquela aplicação dentro dos requisitos não funcional, e eu preciso verificar isso se eu consigo realizá-lo dentro de um custo que foi determinado pelo meu cliente e do prazo estipulado daquele cronograma estabelecido pelo meu próprio cliente, né? Temos também que o sistema ele pode ser integrado a outros sistemas já em operação. Então, por exemplo, se eu for fazer o levantamento de requisitos, né, eu preciso verificar a viabilidade, se aquele sistema que está sendo levantado o requisito, se aquele sistema de fato ele consegue interoperabilizar com outros sistemas, né? Outros módulos, né? Eu preciso ver se isso é viável. E aí, dentro do estudo de viabilidade, eu consigo chegar à conclusão se é viável ou não, né? E aí sim que eu passo para a próxima fase, né? Aí sim que eu posso elencar quais são esses requisitos para desenvolver esse tipo de sistema. Mas, de antemão, eu preciso ver se ela é viável, eu preciso saber se ele abarca, né, todos os objetivos da organização, eu preciso saber se aquela tecnologia específica que vai ser utilizada para implementar aquela aplicação dentro daquele prazo e daquele custo, né, eu consigo entregar isso, né? Eu preciso também verificar se ele vai conseguir fazer integração com outros módulos, né, com sistemas legados dentro da minha organização. Sempre quando eu falar outros módulos ou sistemas mais antigos dentro da organização, a gente chama de sistema legados, né? São sistemas mais antigos. Bom, eu tenho um relatório de viabilidade, né? Isso é gerado após esse estudo de viabilidade. O relatório, após responder aquelas perguntas anteriores, ele deve ser preparado, o relatório de viabilidade, com todas aquelas questões respondidas. Obviamente que o relatório ele não vem de ponta a ponta uma pergunta e com a resposta, mas ele vem uma descrição de todos esses itens, né? Que através dessas perguntas que a gente faz de viabilidade anteriormente, a gente consegue, lendo a documentação do relatório de viabilidade, a gente consegue respondê-las, né? Então, o relatório ele pode propor, né, mudanças no enfoque, no orçamento ou no cronograma, visto que, através da viabilidade, a gente percebe que talvez, para implementar com aquela determinada tecnologia, a gente pode ter um custo maior de verba, né? A gente precisa de mais dinheiro para construir aquele software, ou então a gente precisa de mais tempo. E aí, obviamente, que a gente precisa propor essa mudança, né, dentro desse relatório de viabilidade. Eu posso também sugerir outros requisitos de alto nível para o sistema. Então, quando eu falo que é requisito de alto nível, esse requisito ainda não é classificado em requisitos de sistema ou de usuário, não são requisitos de alto nível mesmo, requisitos até anterior aos requisitos de usuário e de sistema, e eu coloco isso dentro do relatório de viabilidade. E aí, por último, eu posso simplesmente cancelar o projeto, né, de desenvolvimento. Por que cancelar? Porque eu vi que, através do estudo de viabilidade, em um determinado momento, eu vi que ele não é viável. Através daquele cronograma, daquele custo que o meu cliente final orçou,
eu não consigo entregar aquele projeto, né? Eu não consigo entregar aquele software, tá ok? E então eu descarto, eu simplesmente cancelo o projeto dentro desse relatório de viabilidade. Eu falo que ele não é viável porque ele não alcançou algum dos itens, né? E eu preciso mitigar esses riscos. Bom, pessoal, na fase de licitação, a partir desse momento, se eu cheguei dentro do relatório de viabilidade, falei que é viável construir um software, obviamente que eu estou liberado a fazer licitação e análise do requisito. O que é licitar? Licitar é levantar, né, reconhecer os requisitos, é tentar identificar com o meu cliente quais são os possíveis requisitos para poder, de fato, construir aquele software. E aí, obviamente, que vocês viram na aula anterior, esses requisitos eles são classificados em requisito de sistema, de usuário, sendo que esses requisitos ainda podem ser funcionais ou não funcionais, tá ok? Então, eu tenho algumas demandas, eu tenho algumas tarefas, né? E a gente vê uma espiral muito parecida com aquela espiral lá que a gente viu dentro da engenharia de software, né? Que é um modelo de ciclo de vida da engenharia de software. Então, eu tenho aqui a primeira parte, que é a parte da descoberta dos requisitos dentro da licitação. Então, primeiro eu vou descobrir o requisito, tá ok? Depois eu vou fazer a classificação e vou organizá-los, né? Vou classificar esses requisitos que foram descobertos e vou organizar. Logo em seguida, eu vou fazer a priorização e a negociação. Então, qual é a priorização? Quais são os requisitos mais prioritários dentro daquele rol daqueles requisitos que foram descobertos ou que foi elencados pelo meu cliente, né? E vou começar a negociá-lo. Negociar de que forma, professor? Eu vou negociar quais são os requisitos que devem ser implementados imediatamente ou com mais urgência, né? E de que forma eu vou atacá-los, né? Por último, que é a quarta fase, eu vou fazer a especificação desses requisitos. Então, primeiro eu faço a descoberta, segundo eu faço a classificação e organizo, terceiro eu priorizo e negocio, e quarto eu vou, de fato, fazer a especificação do requisito. O que é especificar? Anotar, documentar, tá ok? Então, primeiro eu identifico, então eu estou descobrindo qual é o requisito. Segundo, depois que eu descobrir aquele requisito, eu vou classificar. Que tipo de requisito é esse carinha, né? Ele é um requisito de usuário, um requisito de sistema, é um requisito funcional ou não funcional, né? E logo em seguida eu posso priorizar a negociação e depois, por último, eu posso documentar, né? Tá ok? Então, essas são as fases da fase de licitação e da análise de requisitos. A fase de descoberta do requisito, ele tem o objetivo de descobrir mesmo, de fato, né? Qual é o domínio da aplicação, quais são os serviços que devem ser fornecidos pelo próprio sistema, quais são as restrições associadas ao domínio ou ao serviço, e a gente já pega um gap com as aulas anteriores, né? Quando eu falo de restrições associadas ao domínio ou aos serviços, quando eu falo de restrição, eu estou falando de requisitos o quê? Requisitos não funcionais. E aí é só vocês voltar à aula anterior e verificar que requisitos não funcionais têm a ver com restrições do sistema, tá ok? Várias técnicas que podem ser utilizadas, né? Envolve diversos stakeholders, então envolve tanto os analistas, como os engenheiros de requisitos, como também o próprio cliente, dentro desse processo de descoberta de requisito. Quanto mais stakeholders, melhor, né? Tem várias visões do mesmo problema que pode ser elencado ali dentro da fase de descoberta de requisitos. Eu tenho a fase de validação do próprio requisito. O objetivo da fase de validação, primeiro, é mostrar que os requisitos realmente definem o sistema que o cliente deseja. Depois, ele descobre quais são os problemas dos próprios requisitos. Então, dentro da fase de validação, eu posso sim descobrir quais foram os problemas com os próprios requisitos, né? Na fase na fase anterior, de licitação. Na fase de validação é que eu vou verificar se de fato aqueles requisitos que foram levantados está de acordo com aquilo que o meu cliente de fato quer, né? E aí eu posso utilizar várias técnicas para poder fazer a validação desses requisitos. Então, em uma aula anterior, vocês viram quais eram as técnicas que poderiam ser utilizadas em engenharia de software para poder fazer a validação dos requisitos dentro da engenharia de requisitos. Eu tenho a parte finalística, né? Aqui desse processo, que é a verificação da validação. Então, primeiro, eu faço as verificações de validação. Dentro de verificação de validação, eu vou responder a seguinte pergunta: quais são os serviços que são necessários, né? Dentro da verificação de validação. Dentro das verificações de consistência, eu quero responder se existem conflitos entre os requisitos, né? Dentro da verificação da completude, né? Eu quero responder se todos os requisitos estão documentados, né? Se estão dentro da documentação daquele sistema. Eu tenho também a questão da verificação de realismo, né?
eu estou, de fato, né, questionando se os requisitos podem ser implementados ou não. Eu preciso responder isso, então estou verificando o realismo de cada requisito que foi elencado lá na descoberta de requisito. E eu também estou verificando a facilidade de verificação. Como verificar se o requisito foi implementado ou não? Se existe um mecanismo que eu consiga, né, através da documentação, verificar se aquele requisito foi ou não implementado. Tá ok? Isso tudo dentro da verificação do próprio requisito.